Usa aqui. Bom, mas quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo de número 22. Foi muito interessante quando o Senhor me deu essa palavra. Porque Deus tem modos estranhos de falar com a gente, às vezes, né? Mas acordei e pensei nessa palavra. Falei, meu Deus, literalmente acordei com essa palavra na minha cabeça ali. Abri o olho, já estava pensando sobre isso. Falei, poxa, interessante. E enquanto eu estava pensando, eu fiquei pensando naquilo que o Senhor estava falando no meu coração. O pastor Luiz mandou uma mensagem na hora, perguntando se eu já tinha palavra para ministrar aqui. Falei, meu Deus, né? Eu gosto tanto quando o Senhor faz isso, né? Confirma assim a palavra, isso dá mais paz para a gente, né? Como o pastor Luiz me ensinou, independente de resultados, né, aparentes, a gente tem paz, porque a gente tem convicção de que é a palavra de Deus, é aquilo que Deus queria que fosse falado. Então, eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 7. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 7. Estaremos lendo até o verso de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Bendito seja o teu nome, Senhor. Meu rei, tua palavra foi lida. E quem somos nós para ter esse rico privilégio? Tudo é por causa da tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder ouvir tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa, nesta hora, Senhor, nos conduzir em toda a verdade, de modo, Senhor, que possamos ser edificados. E a tua igreja, Senhor, receba de ti, Senhor, tendo assim, ó Deus, direção, Pai. Ajude-nos, ó Pai, na compreensão da tua palavra e que o teu Espírito nos convença também sobre a necessidade, Senhor, de tomarmos decisões. Oh, Deus, ajude-nos então. Glorifica o teu nome nesta hora. Manifesta o teu poder. Fala conosco. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço, Senhor. E fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre o tema um homem, um chamado, uma promessa e um alerta. Quero pensar, então, sobre a vida de Salomão. Esse homem que, como nós lemos aqui, recebeu um chamado da parte de Deus. Ele tinha uma promessa também da parte de Deus, mas ele precisava tomar alguns cuidados também em relação a isso. O texto que lemos mostra, então, Davi, já quase no final de sua vida, falando com Salomão e lembrando a Salomão daquilo que o Senhor tinha prometido a ele. Foi o que nós
Lemos, então, no verso 7. Vamos ler mais uma vez? Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Davi então fala com Salomão: Salomão, o meu desejo era construir então um templo em honra ao nome do Senhor. Mas eu fui impedido, Salomão. Eu fui impedido. Deus tinha um outro projeto. E o projeto de Deus era que você pudesse construir esse templo, e não eu. Ainda que Davi tivesse, então, o desejo, ele não recebeu aquela bênção da parte de Deus. Aquela bênção foi reservada para Salomão. É interessante a gente observar que, às vezes, nós queremos fazer algumas coisas, mas o Senhor reservou determinadas coisas para pessoas específicas. Não é porque eu quero fazer algo que o Senhor vai me permitir fazer aquilo. O homem que consolidou o reino foi Davi, mas quem construiria o templo seria Salomão. Davi teve um ministério, consolidou o reino, mas quem iria construir o templo seria Salomão. Salomão, então, ele tinha um projeto da parte de Deus, promessas da parte de Deus. Deus tinha algo específico para a vida de Salomão, assim como tem para você e para mim. Deus tem objetivos específicos, muitas vezes, para a vida das pessoas. Deus tinha um objetivo específico na vida do pastoreio, que foi a comunidade, nesse sentido, né? Desenvolver, estudar, aprender, passou tantos anos conhecendo outros ministérios, para que ele pudesse depois, então, entender a vontade de Deus e criar a comunidade. Foi Deus. Deus tinha isso para a vida do pastor Érico. Para mim, para você, pode ser outra coisa. Completamente diferente. Deus tem os seus caminhos. E Deus, então, queria glorificar o seu nome, usando Salomão, para que ele pudesse, então, construir o templo do Senhor. Vamos ler mais um pouquinho e a gente vai passar para outro texto. Verso de número 9. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. O Senhor, então, prometeu: olha, eu vou te dar um filho, e já determino que o nome dele será Salomão. Interessante que Deus, nesse caso, determinou até o nome. O nome dele vai ser Salomão. Enquanto o seu reino foi um reino de guerra, você lutou bastante, eu darei paz para teu filho. Interessante. Um tinha no seu ministério um período de muitas guerras, o outro tinha no seu ministério um período de paz. E tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Não é que Salomão era melhor do que o seu pai, por isso teria paz. Não. Era um propósito de Deus, o propósito eterno e soberano de Deus. Observe o verso de número 10. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Deus, então, faz promessas, então, em relação a Salomão. E é muito interessante observar que Deus chama Salomão de filho. Salomão vai ser como um filho para mim. Ele vai ser meu filho e eu serei o pai dele. Que privilégio. Imagina Deus falar um negócio desse com a gente diretamente. Sabemos pela palavra, somos filhos de Deus, somos amados, conhecemos o caráter paterno de Deus. Mas que maravilha é o próprio Deus, de repente, falar isso da gente. Que coisa maravilhosa. Deus, então, tinha projetos lindos para Salomão. E iria estabelecer o reino dele sobre todo o Israel. E isso para sempre. Muito bom, muito maravilhoso. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vamos ver algumas características muito interessantes desse homem. Esse homem que recebeu, então, um chamado de Deus. Esse homem que tinha essa promessa de que iria
não só ser líder de Israel, rei em Israel, iria construir o templo do Senhor e, a partir da sua família, então, teria ali uma dinastia abençoada por Deus. E quando nós observamos a vida de Salomão, a gente pode tirar algumas lições da vida de Salomão. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos está lá em 2 Samuel 12, 24. Vamos olhar em 2 Samuel 12, 24. A gente vai ler alguns textos hoje, então mantenha a sua Bíblia aí aberta. Verso de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E por que ele deu o nome de Salomão? Deus já tinha dito. Deus ordenou que fosse o nome Salomão, segundo o texto que nós acabamos de ler. E o Senhor o amou. O Senhor o amou. O Senhor tinha dito que teria ele como um filho. E o Senhor agora manifesta, então, aqui o seu amor. Vemos, então, manifesto o amor que o Senhor tinha por Salomão. É interessante nós observarmos isso. Esse homem, ele recebe, então, esse chamado, tem uma promessa de ser rei em Israel, de ser líder, construir o templo e ter, então, uma bênção sobre os seus filhos. Mas quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos de quem ele era filho. Nós vemos que ele era filho de Davi. E a gente conhece muito bem quem era a mãe de Salomão, Batseba, com quem Davi tinha cometido um adultério. É interessante. E Salomão tinha outros irmãos, mais velhos do que ele. Mas a promessa de Deus veio para quem? Para Salomão. É estranho. Alguém poderia pensar que Salomão, então, era alguém que seria excluído de ser rei de Israel, por causa do problema advindo do relacionamento de seu pai com sua mãe. Através daquele adultério, um assassinato aconteceu. Davi manda matar Urias, que era o marido de Batseba. Numa situação dessa, qualquer um poderia pensar, esse homem agora, Salomão, está completamente desqualificado para ser rei sobre Israel. Olha o problema que tem na família dele. Só que isso tudo é uma análise humana. Deus não vê como nós vemos. Os homens veem a aparência, os homens veem o problema da nossa casa, da nossa família. Os homens conhecem a nossa história nesse sentido, mas Deus vê o nosso coração. Algumas vezes pensamos que por causa dos problemas da nossa vida, nós não somos dignos de ser chamados por Deus e exercer o ministério. Mas quando nós pensamos nisso, tenha certeza que essa voz vem do fundo do inferno. Na verdade, nenhum de nós somos dignos de absolutamente nada. Tudo é graça de Deus. Não é porque tivemos problemas no passado, não é porque os nossos pais tiveram problemas no passado, não é porque, de repente, somos fruto de um relacionamento tão conturbado quanto Salomão, que o Senhor não pode nos usar, amém? A gente precisa entender isso. Deus pode usar você. Independente da sua história, independente do que aconteceu na sua família, independente do que aconteceu com você, Deus pode te usar se Ele quiser. Deus pode levantar você. Deus pode também fazer um chamado, te chamar para algo. Deus pode também fazer uma promessa na sua vida. Mas todos nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos estar alertas. Pois as promessas de Deus, elas são condicionais. É interessante observar que Salomão foi amado por Deus. Isso é maravilhoso. Ser amado pelo Senhor. Quantos de nós gostamos, então, de ser amados, gostamos de ter aquele momento de intimidade com a pessoa que nós amamos, e Salomão era amado por Deus. Salomão não era uma pessoa que ouviu falar de Deus e ficou sabendo pela boca dos outros que Deus tinha algum tipo de sentimento por ele. Não, Salomão sabia que Deus o amava. Salomão sabia. Isso é maravilhoso.
Ele era um homem, então, que era amado pelo seu Senhor. É interessante observar também o que aconteceu. Além de ser amado pelo seu Senhor, acontece algo muito interessante no verso de número 25. Diz assim, ainda nesse capítulo de 2 Samuel, Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. É interessante que Salomão nasce e Davi pega Salomão e entrega nas mãos do profeta Natã. O profeta Natã provavelmente foi um discipulador de Salomão, para orientar ele, para cuidar dele, da vida dele. Que privilégio! E o Natã entendia tanto que Deus amava a Salomão, que o chamou de Jedidias. E é interessante nós observarmos que Jedidias significa o amado do Senhor. Até o profeta entendeu que aquele menino era amado. É muito amor. Amado por Deus. É interessante observar isso. Ele, então, foi um jovem, uma criança ali, né, que nasceu, e depois que nasceu, foi tão amado por Deus, que Deus deu um profeta para cuidar da vida dele, que reconhecia que ele era amado por Deus. Esse é Salomão. Eu queria ver com os irmãos agora em 1 Crônicas 22. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 22. A partir do verso de número 11. Diz assim: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes, edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Aqui nós vemos que, além de ter sido amado por Deus, escolhido e amado por Deus, além de ter recebido, então, um discipulador, um profeta, um homem de Deus para cuidar da sua vida, nós vemos que Salomão também era alguém que foi orientado pelo seu pai. Davi, um homem de Deus, um servo de Deus, teve suas falhas, seus defeitos. Quem não? Quem não cometeu seus erros, suas falhas durante a vida? Mas esse pai estava preocupado com seu filho e procurou orientar esse filho no caminho do Senhor. E o texto que nós lemos aqui mostra isso. Davi, ele estava se preparando, então, para construir, preparar o material para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. E Davi, então, faz uma orientação para Salomão. É aquele momento que o pai chama o filho para falar uma coisa muito séria. Fala: meu filho, tu vai ser rei, tu já sabe, nós lemos o texto. Tu sabe que Deus tem uma promessa na sua vida. Tu sabe disso. Entretanto, eu preciso te falar algo aqui muito sério, Davi. O Senhor é contigo. Disso você tem convicção. Entretanto, meu filho, para que você possa prosperar, você precisa obedecer a palavra do Senhor. Davi, você foi amado por Deus. A prova disso é que Ele te escolheu. Poderia ter escolhido qualquer outro irmão. Ele te escolheu. Até o teu nome, Ele escolheu. Ele manifestou a todos que te amavam, a ponto do profeta entender que você é amado por Deus. Ele muda até o seu nome, te chama de amado do Senhor. O Senhor te amou a ponto de te dar um profeta para cuidar de você. Só tem uma coisa, Davi: se você não obedecer aquilo que o Senhor falou, você não vai tomar posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Você foi amado, você foi chamado, tem promessa de Deus para a sua vida. Entretanto, tem um alerta do papai.
é necessário que você possa obedecer ao que o Senhor falou. Por isso ele diz no verso de número 12, que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Salomão, você vai precisar do Senhor, para que Ele possa te conceder sabedoria, prudência, um coração quebrantado, para que você possa obedecer. Se não for assim, Salomão, tudo que o Senhor fez por você será em vão. O Senhor fez a parte que cabia a Ele, Salomão. Entretanto, você precisa fazer a parte que lhe cabe. Isso ficou muito claro. Mas alguém pode pensar, mas o Senhor não amava? Amava. Tanto amava que deu Natã como discipulador. Mas o Senhor fez promessa? Fez. Mas ele poderia perder tudo aquilo? Poderia. Mas o Senhor foi tão misericordioso que usou o próprio pai para alertá-lo. Se você obedecer, Salomão, você vai prosperar. É o que ele diz no verso 13. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Você tem tudo para dar certo, Salomão. Amado por Deus, discipulado por um homem de Deus, tem um pai que está te orientando, entretanto, vai o alerta. Tudo isso pode dar errado. E vai depender única e exclusivamente de você. Agora seja forte. Seja forte. Tenha coragem. Não temas. Tem muito trabalho pela frente. Então, Salomão entendeu isso. Ele entendeu que o seu pai estava ali lhe orientando. Era um privilégio. Era um homem que foi orientado pelo seu pai. Eu não fui orientado pelo meu, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Talvez alguns tenham sido. Que privilégio! Salomão teve esse privilégio. Muitos aqui talvez não tiveram. Mas hoje nós estamos aqui também, sendo orientados. A cada reunião, a cada célula, a cada culto, nós temos sido orientados por Deus. E Salomão foi orientado por Deus. Privilégio dele. Ser orientado por Davi, o homem de Deus. Mas Deus fez algo maravilhoso ainda na vida de Salomão. Vai além. 1 Crônicas 29, 19. Olha o que Deus faz com Salomão. Diz assim a palavra do Senhor. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. O que Davi estava fazendo aqui? Davi estava intercedendo. E quem era o alvo da sua intercessão? Salomão. Salomão foi alvo da intercessão de Davi. Que privilégio é esse? Receber a intercessão de seu pai, receber a intercessão do rei Davi. Salomão recebeu, então. Que privilégio. Meu pai nunca orou por mim. Eu tenho uma inveja santa de um filho que pode receber a intercessão de seu pai. Que privilégio. Talvez o filho não entenda isso. Talvez mais tarde possa entender. Mas Salomão foi alvo das intercessões de Davi, mostrando como que Davi estava preocupado com o seu filho. E Davi estava, então, lutando diante de Deus, para que Deus pudesse fazer uma obra no coração de Salomão, para que Salomão fosse bem sucedido. Então, não faltou o amor de Deus, não faltou o discipulado, não faltou orientação, não faltou intercessão. Salomão tinha tudo o que precisava para ser bem sucedido. Eu quero ver com vocês agora em 2 Crônicas, no capítulo 1. A partir do verso 1, diz: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira.
Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Davi já tinha feito uma tenda para adorar ao Senhor. E a gente conhece a história, levou para lá a arca. Entretanto, o tabernáculo que Moisés havia feito continuava ainda em Gibeon. Salomão faz o quê? Vai para lá. Vai para lá. Vai lá para consultar ao Senhor. É interessante a gente observar Salomão aqui, já com autoridade, já reinando, e ele toma então uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou buscar ao Senhor. Salomão então foi buscar ao Senhor. Foi na direção do tabernáculo lá de Moisés, que Moisés havia construído. Chega lá naquele tabernáculo, o que ele faz? Ele consulta ao Senhor. E além de consultar ao Senhor, o que ele faz? Ele adora ao Senhor e com generosidade, por meio dos sacrifícios. Nós lemos que ele realizou muitos sacrifícios ali. Ou seja, depois de tanto cuidado, depois de tanta promessa, depois de tanta orientação, ele agora está buscando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Ele poderia ter sido desobediente, se voltar contra Deus. Ele poderia fazer algo completamente diferente daquilo que Deus tinha falado com ele, daquilo que Davi, seu pai, tinha falado com ele, daquilo que Natã certamente lhe orientara. Mas não, nós vemos ele aqui, já como rei, fazendo o quê? Buscando ao Senhor. Querendo ouvir a orientação de Deus. Sacrificando ao Senhor com generosidade. Até aqui, caminho maravilhoso. Estava no caminho. E Salomão continuou fazendo coisas assim que agradavam ao Senhor. 2 Crônicas 17. Não, perdão. 2 Crônicas, capítulo 1. No verso de número 7, perdão. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Conhecemos o texto. Depois que ele busca o Senhor, depois que ele adora ao Senhor com generosidade, o Senhor aparece para ele e pergunta para ele o que é que ele queria. Olha, pode pedir o que você me quiser que eu vou te dar. Naquele momento, Salomão pede sabedoria. O que o pedido de Salomão nos mostra? Salomão sabia fazer os pedidos certos. Funcionou. O fato dele ser amado por Deus, ter sido orientado por Natã, ter sido orientado pelo seu pai, buscado a Deus, funcionou. Ao invés de pedir a vida dos seus inimigos, ao invés de pedir longevidade, ao invés de pedir bens, ao invés de pedir tantas coisas, ele pede sabedoria. Para quê? Para ser reconhecido? Não. Pede sabedoria para poder reinar sobre o povo do Senhor. Pedido certo. Estava com a faca e o queijo na mão, como a gente diz. Pedido certo. Era alguém que realmente teve uma experiência com Deus. Deus estava conduzindo a vida daquele homem. E ele estava bem encaminhado.
E o Senhor se agrada do pedido dele, e por isso, a partir do verso 11, o Senhor fala: porque você pediu isso, eu vou te dar isso e muito mais. Vou te dar riqueza, eu vou te dar muita coisa. Ele poderia ter pedido isso, mas não pediu. Pediu sabedoria. Dá uma olhadinha agora em 2 Crônicas, no capítulo 3. Verso 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, Jebuseu. O que nós vemos no capítulo 3 de 2 Crônicas? Nós vemos Davi obedecendo. O Senhor tinha dito que ele iria construir então o templo. Ele obedece ao Senhor e vai construir o templo. Mas aonde? No lugar que o pai dele tinha dito que ele deveria construir. Ele obedece, tanto em relação à construção, como em relação ao lugar. Estava indo bem. Indo bem. A gente vê um rei que estava obedecendo, tanto a Deus, como as orientações de seu falecido pai. Nós vemos um homem, então, que está sendo um homem exemplar, um homem que está obedecendo. E quantas vezes nós temos dificuldades em obedecer. Mas Salomão estava obedecendo. No capítulo 5, no verso 1, vamos ler o capítulo 5, verso 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou os anciãos de Israel e todos os cabeças da tribo, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel. Os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação. E também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificavam ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Dá um pulinho agora para o verso de número 13. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazer ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali, para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Obedeceu a Deus, construiu o templo, fez o que deveria fazer, obedeceu ao seu pai, separou os adoradores, os servos da casa, estava adorando a Deus e a glória de Deus se manifestou. Salomão foi um homem que viu a glória de Deus. Ele foi orientado durante toda a sua vida, foi obedecendo, foi bem cuidado. E nós estamos vendo, então, os frutos. Recebeu, então, o reino. E agora está vendo a glória de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Bênção. A gente olha para a vida de Salomão e a gente se espelha nele. Fala, que coisa maravilhosa que aconteceu na vida desse homem. E ele entendia que essa era a vontade de Deus, se revelar, então, ao seu povo. E ele estava vivendo tudo isso de maneira muito gloriosa. Até aqui, tudo bem. Capítulo 6, de 2 Crônicas, no verso 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel.
estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Depois que ele vê a glória de Deus, Salomão, então, se prostra de joelhos e ora ao Senhor. Ele vê a glória de Deus. Ele, o rei de Israel, rei de uma nação poderosa, está dobrado agora diante de Deus e orando. Teve experiência com a glória de Deus, agora ele se humilha de joelhos diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Que lição para nós, um rei de joelhos diante de Deus. Uma lição maravilhosa. Caminhando para o fim dessa mensagem, os irmãos vão entender. 1 Reis, capítulo 9. A partir do verso 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon, e lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor fala com ele. E de maneira muito clara agora. Mas olha o que o Senhor fala no verso 4. Se andares perante mim, como andou Davi, seu pai. É interessante que o Senhor coloca uma condicional aqui agora. Depois de tanto tempo, depois de tanto amor que ele dispensou para Salomão, depois de tanta orientação, depois dele ser discipulado por Natã, um homem de Deus, depois dele receber a intercessão do próprio pai, depois de certas obediências dele, o Senhor volta a falar com ele, mas coloca uma condicional. Parece que a condicional aqui não tem lugar, porque até aqui Salomão foi praticamente perfeito. Recebeu tudo o que poderia para ter um ministério abençoado por Deus. E a parte que lhe cabia, ele fez. E Deus entra agora, mais uma vez, na história de Salomão e fala sobre as bênçãos que ele tinha, então, prometido a ele e coloca uma condicional. Parece que agora não cabia mais a condicional, porque muito tempo já tinha passado, muito pelo contrário. Essa condicional vem na hora muito própria. Ele tinha recebido, então, já as promessas que Deus tinha feito para ele, ou parte delas. Ele foi rei de Israel. Ele já tinha construído o templo. E agora tinha ainda mais promessas para frente. Qual era a promessa? Se ele permanecesse fiel, Deus abençoaria, então, a dinastia dele. Entretanto, o que ele faz? Capítulo 11, de 1 Reis. Verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabita, amonita, edomita, sidônia e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Errou. Mas como pode? Se ele foi amado por Deus. Foi amado por Deus, sim ou não? Sim. Errou. Mas como pode? Se ele foi discipulado pelo profeta Natã. Errou. Mas como se ele recebeu a intercessão de seu pai? Errou. Mas como? Ele recebeu a orientação de Davi. Mesmo assim, ele errou. Mas ele ouviu o próprio Deus falando com ele.
que ele deveria obedecer, continuar obedecendo, porque havia uma condicional. A bênção seria condicional. E mesmo ouvindo a Deus, ele errou. A história de Salomão parece que não faz muito sentido. Porque o homem que foi amado por Deus, o homem que foi escolhido por Deus, o homem que teve promessas de Deus, o homem que foi preparado, tudo o que Deus poderia fazer por Salomão, Deus fez. Tudo o que Davi poderia fazer, Davi fez. O que Natã poderia fazer, Natã fez. Mas não foi suficiente. A história de Salomão fala muito conosco, porque ela está muito ligada também a nós. Porque a história de Salomão pode ser a sua e a minha também. Nós somos amados pelo Senhor. E a cruz revela isso. Deus não precisa abrir os céus e falar conosco isso. A cruz revela o amor de Deus por nós. Nós somos amados pelo Senhor. Mas esse amor será suficiente para que a gente possa permanecer na presença de Deus em obediência até o final? Sim ou não? Segundo Salomão, não. O problema não é ser amado pelo Senhor. O problema é se nós vamos amar o Senhor. Salomão foi muito amado pelo Senhor, mas parece que ele tinha pouco amor para com o Senhor. Ele foi discipulado pelo profeta Natã. Que bênção, que privilégio! Eu sinto uma alegria no meu coração muito grande, me sinto privilegiado, Deus sabe disso. Mas eu me sinto privilegiado por ter sido discipulado pelo pastor Luiz. Está garantido o meu futuro, pastor? Tá, não. Não está garantido. Que privilégio a gente poder ser cuidado. Tem homens e mulheres aqui que são cuidados por homens e mulheres de Deus. Isso não garante um bom futuro para você e para mim. Não garante. Não garantiu para Salomão. Mas recebeu a intercessão de Davi. Salomão recebeu a intercessão. De vez em quando a gente vê, né? Não. Vou ver aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, eu vou dobrar meu joelho, depois que ele orar por mim, tudo vai ser diferente na minha vida. É bênção fazer isso. Mas não está tudo garantido, não. Eu já dobrei meus joelhos algumas vezes para que o pastor Luiz pudesse orar por mim. Já pedi o pastor Hélio também para fazer isso por mim. Mas isso não vai garantir meu futuro, não. Sou amado por Deus? Sim. Você é? Sim. Fui bem discipulado? Sim. Você também? Provavelmente. Quem está aqui, então, na comunidade, a gente é bem cuidado. Recebemos a intercessão de homens e mulheres de Deus? Sim, recebemos a intercessão de homens e mulheres de Deus. Mas e daí? Salomão também recebeu tudo isso. Ele foi orientado pelo seu pai orientou ele. Salomão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, sério. Não é de qualquer maneira que você serve ao Senhor, não. Cuidado, sirva direito, senão perde a bênção. Foi bem orientado, nós também somos. O próprio Deus falou com ele. Ele se humilha, ora de joelhos diante do Senhor. É estranho a gente observar que mesmo depois de fazer tudo isso, Salomão ainda se perde. Fico imaginando, ele viu a glória de Deus. Nem vindo a glória de Deus foi suficiente para que ele permanecesse fiel ao Senhor. Porque acontece que às vezes tudo que a gente viveu com Deus parece que está garantido e não está. A gente aprende isso em Ezequiel, né? Ninguém vai poder ter um futuro glorioso baseado naquilo que viveu no passado, se o presente dele agora é completamente de desobediência. Não há como ter um futuro glorioso se está na desobediência. Não há. Não há. É o que nós aprendemos na vida de Salomão. Não adianta a gente ser amado se não amar o Senhor. Não adianta a gente ser discipulado se no futuro a gente querer ser discipulado por líderes que cultuam a outros deuses. Não adianta. Não adianta a gente receber a oração poderosa se a gente, no nosso coração, está disposto a fazer outra coisa, adorar a outros deuses.
Não vai adiantar nada disso. O que adianta toda essa estética de dobrar, às vezes, o joelho diante do Senhor, se depois vai dobrar o joelho para Satanás? De que adianta? De que adianta tudo isso? A história de Salomão nos mostra muito bem que a nossa jornada aqui pode ser catastrófica, se não permanecermos até o fim. Até aqui, você se sente amado por Deus? Glória a Deus por isso. Foi bem cuidado, bem discipulado? Glória a Deus por isso. Recebeu a orientação certa? Glória a Deus por isso. Está obedecendo? Glória a Deus por isso. Tem adorado ao Senhor? Glória a Deus por isso. Tem se humilhado diante dEle? Glória a Deus por isso. Tem obedecido? Glória a Deus por isso. Mas continue fazendo isso até o fim. É simples essa mensagem. Essa mensagem é apenas um alerta da parte de Deus para dizer que nada está garantido, nem para mim e nem para você. Todo o privilégio que aquele homem teve não foi suficiente para lhe garantir um bom futuro. Ele tinha tudo para ter um bom futuro. E o que faltou a ele? Ser obediente, ser fiel até o fim. Se formos obedientes e fiéis até aqui, com suas lutas e dificuldades, glória a Deus por isso. Mas se quisermos um futuro glorioso ao lado de nosso Senhor, deveremos fazer isso até o fim. Vamos orar.